Bom dia, pessoal. Estamos iniciando uma aula de História para a turma do terceiro ano da Escola Maranata. Hoje, dia 6 de agosto, quinta-feira, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo da apostila 3. Deixa eu só pegar meu material aqui. História. A gente abre aqui a apostila virtual, né? Não estou com a apostila física aqui em mãos, a gente abre a apostila virtual. A gente já vai compartilhar a tela aqui. Nós estamos falando do módulo 19, tá? Que está na página 68, tá? Então, quem está com a apostila em mãos aí, pode ir abrindo aí no módulo 60 e no módulo 19, página 68. Nós já começamos a conversar um pouquinho sobre esse assunto na terça-feira, tá? Nós começamos a falar já sobre a segunda revolução industrial. O que seria a segunda revolução industrial? A segunda etapa, né, da revolução industrial. A revolução industrial, ela tradicionalmente era dividida em 3 etapas. A segunda etapa da revolução industrial está relacionado com aquele período, né, de tempo do século XIX. Então, foi o período ali da industrialização que diz respeito ao século XIX. O que aconteceu, né, com relação à industrialização do século XIX? Bom, ocorreu uma expansão da industrialização. Né? Então, a indústria que estava restrita à Inglaterra, ela passou a ser uma realidade em outros países do mundo, né, principalmente na Europa, né, países como França, Bélgica, Alemanha, né, a Itália, no norte da Itália, né, nos Estados Unidos e no Japão. Tá? Então, nós tivemos aí a industrialização se expandindo em direção a esses países. Tá? E nós temos também, como uma das características marcantes da segunda revolução industrial, as inovações tecnológicas. Né? Então, nesse período ocorreram inovações tecnológicas, ou seja, né, o carvão, que era o principal combustível, foi substituído pelo petróleo. Tá? A energia a vapor, né, que era a principal forma de energia utilizada, foi transformada, né, foi substituída pela energia elétrica. Tá? O ferro, que era a principal matéria-prima, foi substituído pelo aço. Surgiram aí outros ramos industriais. Antes, a indústria estava muito ligada à indústria têxtil. Agora, né, com a segunda revolução industrial, a indústria bastante ligada à indústria siderúrgica, a indústria química, né, entre outras. Tá? Então, nós tivemos uma grande modificação, né, dentro desses aspectos. Né? E nós falamos que, durante o século XIX, ocorreu o quê? A aplicação dessas inovações tecnológicas não só para o setor produtivo, né, mas também para o setor de transportes. Começou, então, a ser importante você dar possibilidade para que pessoas de locais mais distantes tivessem acesso aos seus produtos. Então, você vai ter que levar os seus produtos até o seu consumidor. Tá? E aí, essas inovações tecnológicas começaram a ser aplicadas no setor de transportes. Tá? Então, aí apareceram as ferrovias, tá? Aí apareceram a navegação a vapor, né? O que revolucionou também o transporte. Então, a economia começa a se globalizar, o que é produzido em um país começa a ser comercializado praticamente no mundo todo. Então, eu preciso ter aí um transporte eficiente que leve meu produto até o consumidor. Então, eu vou aplicar também essas inovações tecnológicas ao setor do transporte. O setor do transporte vai também vivenciar uma revolução. Muito bem. Quais foram as consequências disso? Tá? As consequências disso foram a Grande Depressão, que ocorreu entre os anos de 1870, entre a década de 1870 e a década de 1890.
Tá? Então, final do século XIX, marcado aí por uma depressão, por uma crise do capitalismo. Mas por que crise do capitalismo? Porque nós tivemos uma crise de superprodução. Né? Como assim uma crise de superprodução? Ó, a gente teve a expansão da indústria. Antes, as indústrias estavam restritas à Inglaterra. Agora, vários países se industrializaram. Além de ter uma expansão da indústria, houve uma inovação tecnológica. As máquinas ficaram mais produtivas. Tá? Então, uma mesma máquina, ela conseguia, logicamente que essa máquina com uma inovação tecnológica, né? Não aquela antiga máquina a vapor, né? Uma máquina com uma mais moderna, digamos assim, ela conseguia ter uma capacidade de produção muito maior. Tá? Então, ela começava a produzir muito mais, não, uma máquina moderna, movimentada de energia elétrica, né? Ela tinha uma capacidade de produção muito maior, ela produzia muito mais do que aquela antiga máquina a vapor. Tá? Então, o que acontecia? A produção começou a crescer demais, começou a se produzir demais. Tá? O volume de produção começou a ser cada vez maior. E, num primeiro momento, o que acontecia? Os industriais conseguiam comercializar toda a sua produção. Tá? E isso levava o quê? Uma ganância cada vez maior. Poxa, se eu produzir 100 peças e vendia 100 peças, ganhei tanto de dinheiro. Se eu produzir o dobro, eu vou ganhar o dobro de dinheiro. Então, vou produzir 200 peças. Vendi as 200 peças. Se eu produzir 500 peças, eu vou ficar muito mais rico. Aí eu vou, então, eu vou investir na capacidade produtiva da minha fábrica, vou ampliar a capacidade produtiva da minha fábrica, vou produzir lá 500 mil peças, né? Vou acumular dinheiro, estou ficando rico, não, agora eu vou produzir 10 mil peças. Né? Só que nós temos que ter em mente que o mercado consumidor ele é restrito. Né? Ainda mais naquela época, né? O mercado consumidor era restrito. Né? Nós não tínhamos um capitalismo globalizado. Era início de um capitalismo globalizado, mas o capitalismo não estava globalizado ainda. Então, o mercado consumidor era restrito. Tá? Bom, produzia 100 peças, vendia. Produzia 200 peças, vendia. Produzia 1.000 peças, vendia. Tá? E eu produzi, então, 10 mil peças. Agora sim, agora eu vou vender, eu vou ficar estupidamente rico. Tá? Porém, não vendi as 10 mil peças, vendi 2 mil peças. Ou seja, ficaram 8 mil peças em estoque. Só que o mês que vem, né, o próximo mês, eu continuei produzindo 10 mil peças. Vendi duas, ficaram 16 mil peças em estoque. E assim os estoques começaram a ficar cada vez maiores. Tá? O consumo não era no mesmo nível que a produção. Tá? Os custos de produção começaram a ficar muito elevados devido à produção em estoque. Né? Muitas fábricas começaram a ir à falência por uma questão de superprodução. Tá? Alguns autores dizem que a crise ela não foi de superprodução, ela foi de subconsumo, ou seja, o mercado consumidor não tinha condições de adquirir toda a produção industrial. Por quê? Porque o trabalhador, principalmente o trabalhador das fábricas, era mal remunerado, os salários eram baixos, ainda não se tinha uma legislação trabalhista que conferisse uma certa proteção a esse trabalhador. Tá? Então, os salários eram baixos, esses trabalhadores não tinham condições de adquirir os produtos. Com as inovações tecnológicas, as máquinas ficaram cada vez mais produtivas, isso diminuiu ainda mais a necessidade de mão de obra, ou seja, aumentou-se o desemprego, tá? E o desempregado não ganha salário, por isso não consome. Tá? Então, nós tivemos vários problemas ali no final do século XIX que levaram a quê? Levaram a uma crise do capitalismo, a Grande Depressão, encerrando aquela fase de capitalismo concorrencial, né? Onde havia a maior facilidade de um pequeno produtor, um pequeno industrial, montar uma fábrica e concorrer e buscar o seu espaço dentro do mercado. Né?
A Grande Depressão acabou com isso. Por quê? Logicamente que foram as pequenas fábricas que faliram primeiro, né? Elas que tinham menos capital, né? Que tinham menor condição de disputa comercial, né? De concorrência, essas pequenas empresas faliram primeiro. Tá? E a gente vai ter o quê? A concentração de capitais, então, nas grandes empresas. Tá? As grandes empresas começaram a concentrar capital. Tá? Por quê? Porque as pequenas foram falindo e as grandes empresas que já tinham mais capital, né, já conseguiam suportar mais esse período de crise, elas conseguiram se manter. Tá? Então, nós tivemos a substituição de um capitalismo concorrencial por um capitalismo monopolista, ou seja, algumas empresas, as que sobreviveram, conseguiram monopolizar o mercado. E aí vão aparecer o que a gente chama de cartéis, trusts e holdings. Tá? O que é um cartel? É quando várias empresas elas combinam, né, o valor do produto, por exemplo. Então, para não ver concorrência entre essas empresas, elas vão colocar o quê? Todas vão funcionar, né, da mesma forma e cobrando o mesmo valor pelo produto que vendem. Tá? Cartel, hoje, é uma prática proibida. Por quê? Porque ela fere a livre concorrência. É um prejuízo para o consumidor, porque o consumidor ele tem direito de pagar preços diferenciados pelos produtos. Então, eu vou comprar, por exemplo, vou comprar um celular. Tá? Então, eu quero um celular, vamos colocar aí um iPhone, né? Imagine qualquer modelo de iPhone, só para imaginar. Então, eu jogo lá hoje, a gente tem site de busca de preço na internet, eu jogo lá, qual que é a loja que está o menor preço, tá? Onde que tem oferta, eu posso até procurar, né, uma loja física, tem oferta, tá em oferta, não está em oferta, qual a condição de pagamento? Eu vou procurar qual é que me oferece maior benefício e ali eu vou comprar. Né? Então, isso daí, a concorrência, ela é algo bom para o consumidor, porque uma empresa, uma loja vai querer concorrer com a outra, vai oferecer mais vantagens, vai oferecer um preço mais baixo. É muito comum, às vezes, né? Você chegar numa loja e falar, olha, eu queria esse celular. Custa tanto. Nossa, mas na outra loja eu achei por menos. Né? Olha aqui a oferta que eles têm e tal. Tudo bem, a gente cobra a oferta. Né? Então, essa concorrência é boa para o consumidor, porque ele vai conseguir pagar mais barato por um produto. Agora, um contexto de cartel, todas combinam o mesmo preço. Né? O consumidor sai prejudicado. Então, cartel hoje é uma prática proibida. Né? Naquela época também existiam os trusts. O que eram os trusts? Eram conglomerados de empresas. Quando, por exemplo, várias empresas elas se reuniam dentro do mesmo conglomerado empresarial. Ou seja, quando uma empresa, né, ia adquirindo outras empresas, ia formando o mesmo conglomerado, tá? Que muitas vezes era controlado por uma holding. A holding era a empresa central que controlava todas as demais, todas as outras empresas desse conglomerado. Então, a gente tinha dois tipos de trusts, né? Trusts verticais ou trusts horizontais. O que são os trusts verticais? Por exemplo, eu vou adquirir todas as empresas que vão produzir matéria-prima ou vão produzir equipamentos que eu preciso para montar o produto final. Né? Exemplo, né? Uma montadora de veículos. Tá? Então, vou organizar um trust vertical. Eu vou comprar as empresas que produzem as peças, eu vou comprar as empresas que produzem os vidros, eu vou comprar as empresas que produzem os estofamentos, tá? Eu vou comprar as empresas que fazem os pneus e assim por diante. Então, todas as peças, né? Todos os equipamentos que vão lá no carro, tá? Pertenciam ao mesmo conglomerado empresarial. Ou eu vou ter o trust horizontal. O que é o trust horizontal? Todas as empresas que trabalham dentro daquele ramo vão estar sob o controle
de uma holding, tá? Ou sob o controle de uma empresa. Então, a minha empresa vai comprando as concorrentes. Por exemplo, Coca-Cola, tá? Vai comprando, por exemplo, a empresa lá que faz o Guaraná Antártica, né? Eu acho que é Antártica a empresa, compra essa empresa, compra a Pepsi, compra, sei lá, né? Esses outros refrigerantes, né? Mais baratos que você vê nos mercados, vai comprando todas as empresas de refrigerante. Então, a Coca-Cola, na verdade, ela não extingue essas empresas. As empresas continuam existindo, essas marcas continuam existindo, mas todas elas pertencem à Coca-Cola. Tá? É um exemplo de um trust horizontal. Beleza? Muito bem. Tá? Então, nós temos um ambiente de crise. Tá? Um ambiente de crise. Qual que era a principal preocupação? A preocupação era mercado consumidor. Eu preciso ampliar o mercado consumidor para sair da crise. Eu preciso vender os produtos que as empresas, que as indústrias estão fabricando. Tá? Então, essa questão da crise, nessa questão da crise, uma das soluções da crise é o que a gente vai ter, que está falando da crise, né? Que eu já expliquei. Aqui está falando, né? Só para explicar o que a apostila está falando aqui. Aqui está falando da era vitoriana. A Inglaterra, durante o século XIX, era a nação hegemônica, né? Era a principal nação do mundo, tá? Era a nação mais desenvolvida economicamente, tá? Comercialmente, industrialmente. O Império Britânico, né, era um império onde o sol nunca se põe, ou seja, a Grã-Bretanha ela tinha colônias, tinha territórios ao longo de todo o planeta. Né? E durante esse período, grande parte do século XIX, quem governou a Inglaterra foi a Rainha Vitória. Né? Governou de 1837 até 1901. Né? Então, ela teve um governo muito longo na Inglaterra. Tá? E toda essa era, né? Todo esse período de grande desenvolvimento da Inglaterra, grande desenvolvimento econômico da Inglaterra durante o século XIX é chamado de Era Vitoriana. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas depois vocês têm um texto aí para vocês fazerem a leitura depois, tá? Então a gente vai aqui, ó, para a corrida colonialista, o neocolonialismo. O que foi o neocolonialismo? Foi uma das saídas para a crise do capitalismo. Tá? Então, o que os europeus, do que as indústrias europeias precisavam? Mercado consumidor. Okay? Precisavam de pessoas que consumissem os seus produtos. Uma das saídas, então, foi conquistar colônias para que as pessoas, os moradores dessas colônias, adquirissem os produtos industrializados em suas metrópoles. Lembrando lá daquele esquema, né, do antigo sistema colonial, que não se confunde com esse, mas só para a gente lembrar, durante o antigo sistema colonial funcionava aquele pacto colonial onde eu tinha um exclusivismo comercial, ou seja, a colônia só faz comércio com a metrópole. Tá? Então, quando um país conquistava uma colônia, o comércio dessa colônia era controlado pela metrópole. Tá? Então, os produtos que essa colônia ia consumir seriam os produtos da metrópole. Era uma saída para se escoar esses produtos industrializados, né, que não tinham mercado mais na Europa. Então, eles iriam ser escoados para as colônias. Então, a conquista de colônias foi a grande saída da crise. Tá? Os países começaram, então, a querer conquistar colônias. Por quê? Porque, do ponto de vista econômico, seria a saída da crise. Poderia ali, então, os habitantes, os moradores dessas colônias iriam consumir os produtos, né, industrializados, e as colônias poderiam oferecer aos países europeus, né, matérias-primas, forneceriam matérias-primas para as indústrias europeias. Tá? Do ponto de vista econômico, a conquista de colônias tem uma outra vantagem. Qual é essa outra vantagem? Né? A questão de investimento. Tá? Então, pensa comigo que eu sou um grande capitalista inglês, por exemplo, lá do século XIX. Eu sou um grande industrial, tenho várias indústrias, né? E tenho muito dinheiro. Tá? Vamos pensar o seguinte: dinheiro parado é só coisa lá do tio Patinhas, né? Que tem aquela caixa forte, um monte de moeda e nada nas moedas dele. Tá?
no mundo capitalista não existe isso. O dinheiro nunca pode ficar parado. O dinheiro tem que se movimentar para gerar mais dinheiro. Eu nunca deixo dinheiro armazenado, né? Eu nunca deixo dinheiro guardado. O dinheiro tem que estar se movimentando. O dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Então, se eu sou um grande capitalista e tenho muito dinheiro, eu vou investir esse dinheiro. Eu quero investir esse dinheiro. Eu quero que ele se reproduza, né? Tudo bem, como que eu vou investir esse dinheiro? Eu vou ampliar minhas fábricas. Não, não posso ampliar as fábricas, porque eu já tenho uma crise de superprodução. Se eu ampliar as fábricas, aí eu nunca vou sair da crise, né? Eu não posso ampliar as fábricas, né? Eu não posso comprar mais máquinas, eu não posso, porque senão vai produzir ainda mais e vai ficar mais produto em estoque e aí não vou ter saída da crise. Então, onde que eu vou investir esse dinheiro, né? Onde que eu posso fazer esse dinheiro se reproduzir para gerar mais dinheiro? Nas colônias. Então, eu pego esse dinheiro meu, eu vou investir nas colônias. Mas no que eu vou investir nas colônias? Por exemplo, portos. Eu não estou conquistando as colônias para fazer comércio com essas colônias, então eu preciso de portos para receber esses produtos, para que a matéria-prima seja embarcada, para chegar até as minhas indústrias. Eu preciso de bons portos nas colônias. Eu preciso de estradas de ferro nas colônias para fazer com que esses produtos sejam distribuídos. Então, os grandes capitalistas começaram a investir nas colônias, né? No melhoramento, principalmente, da infraestrutura de transportes, infraestrutura de energia, tá? Nessas colônias. Tá? O Brasil, por exemplo, nessa época, começou a receber ali algumas ferrovias que eram o quê? Empresas inglesas que vinham construir essas ferrovias aqui no Brasil. Olha aí, investimento em países. O Brasil não era uma colônia, mas o Brasil era um país da periferia do capitalismo. Okay? Então, nós temos essa questão da conquista de colônias voltada para o aspecto econômico. As colônias iriam consumir os produtos industrializados, fornecer matérias-primas, e eu poderia ter ali investimento nessas colônias que poderia fazer com que o meu capital se reproduzisse. Né? Do ponto de vista político, era muito importante também ter colônias, porque isso daí era um critério, né, que fazia com que o país se sobressaísse. Tá? Por que a Inglaterra se sobressaiu? Porque ela tinha colônias ao redor do mundo todo. Acabei de falar para vocês que o Império Britânico era um império onde só nunca se punha. Tá? Então, quando os monarcas, quando os governantes iam se apresentar naquela época, né, o fato deles terem muitas colônias dava um prestígio para esses monarcas, dava um prestígio para os países. Então, os países queriam conquistar colônias, além do fato do que, né, quando eu conquisto muitas colônias, quando, né, eu tenho uma população muito grande no meu império, eu não estou falando somente das pessoas da metrópole, estou falando dos moradores das colônias, eu tenho condições de reunir um exército maior. Né? Então, eu tenho condições de arregimentar também, tá, os soldados das colônias e posso ter um exército maior. Isso era um fator importante também que estimulava a conquista de colônias. Qual outro fator que estimulava a conquista das colônias? Era um fator social. Né? Por que um fator social? As colônias seriam válvulas de escape para as tensões sociais na Europa. Tá? Existiam tensões sociais? Claro que existiam. Se houve, né, uma inovação tecnológica, se as máquinas estão mais produtivas, como eu já falei para vocês, isso fez com que a necessidade de mão de obra fosse menor. Se a necessidade de mão de obra é menor, isso significa que aumentou o desemprego. E as pessoas sem emprego, sem salário, vão começar a se revoltar contra a situação em que vivem. Querem uma resposta do governo. Estou passando fome, o que você vai fazer com respeito a isso? Eu preciso de uma medida, eu preciso aí que você crie mais empregos, ou eu preciso de um certo auxílio. Então, a tensão social era muito grande. Né? E a conquista de colônias era uma válvula de escape para essa tensão social? Era. Por que era uma válvula de escape para essa tensão social? Opa, espera aí. Olha lá, tem oportunidade na colônia. Tá? Eu posso ir para a colônia. Eu posso ser lá um pioneiro naquela colônia. Eu posso ser um fazendeiro. Eu posso montar um negócio naquela colônia e ganhar dinheiro e ficar rico. Tá? Então, era uma válvula de escape para essas tensões sociais. Né? Muitos, então, europeus foram para as colônias, tá? Tentar ali nas colônias um negócio próprio, um negócio qualquer, né? Deu a esses europeus uma
possibilidade de melhoria das condições de vida, ok? Muito bem, tá? Então, a gente tem aí esse momento em que os países europeus começam, então, a conquistar colônias, tá? A corrida colonialista, vamos ver se tem o texto aqui como que coloca, né? Aqui é mais em questão dos fatores, né, da colonização. A corrida colonialista, ela começou em 1830, quando a França inicia o domínio sobre a Argélia, né? Aqui a apostila fala do rei Leopoldo. O rei Leopoldo também, né, foi um marco aí do início da corrida colonialista, mas o primeiro momento aí de colonização durante o século XIX foi aí o domínio da Argélia pela França, que começou em 1830 e se completou em 1857. Em 1876, o rei belga, o Leopoldo II, criou uma sociedade de exploração do Alto Congo, mais ou menos isso, não recordo o nome exatamente agora, mas essa sociedade é uma sociedade privada, não era o Congo que explorou, não era a Bélgica que explorou o Congo no primeiro momento, era uma, digamos assim, uma empresa, né, privada, né, capitaneada pelo rei Leopoldo da Bélgica, que iria realizar a exploração do Congo, né? Congo, lá no centro da África. Tá? Posteriormente, esta empresa que detinha o controle sobre a exploração do Congo vendeu o Congo para a Bélgica. A Bélgica se tornou, então, a metrópole do Congo. Tá? Então, isso em 1836. Tá? São pontos importantes aí do início da colonização. E, rapidamente, então, todos os países europeus começaram a buscar colônias principalmente na África e na Ásia, né? Além da Oceania também, né? Mas é muito lembrado a África e a Ásia. Né? Houve uma partilha desses continentes, a partilha afroasiática. Esses continentes foram partilhados pelas potências da época, que impuseram a esses continentes uma dominação colonial. Tá? Então, nós tivemos lá a Inglaterra, conquistando muitas colônias na África, na Ásia, a França, né? A Bélgica, como já dissemos, a Holanda, né? A Alemanha chegou atrasada. Por que a Alemanha chegou atrasada? Porque a Alemanha não tinha se unificado ainda. Lembra-se que a unificação alemã só aconteceu em 1871, né? O último módulo que nós vimos no segundo trimestre. Só aconteceu em 1871. Né? E a Itália também chegou atrasada, né? Porque a unificação italiana também foi tardia. Então, esses países conseguiram conquistar colônias? Conseguiram, mas não em número tão grande quanto os demais. Tá? Então, eles sempre estavam ali pressionando porque eles queriam mais colônias. Então, essa disputa por colônias levou a uma série de rivalidades entre os países europeus que ajudam a gente a explicar, a entender a Primeira Guerra Mundial. Então, por que correu a Primeira Guerra Mundial? Porque os países da Europa estavam todos em disputa inclusive por áreas coloniais. Bom, para se resolver essa questão da dominação colonial, o primeiro-ministro alemão, né, o Otto von Bismarck, organizou ali a Conferência de Berlim. Né? Então, lembra lá do Otto von Bismarck, o articulador da unificação alemã. Ele, então, com intenção de que a Alemanha tivesse ali respeitado, né, as suas intenções de dominar colônias, ele organizou a Conferência de Berlim. E a Conferência de Berlim foi importante por quê? Porque estabeleceu as regras de dominação colonial. Né? Então, ali, os países europeus, basicamente, conseguiram, né, discutir sobre as divisões da África e da Ásia, né? A divisão da África e da Ásia em colônias, ok? Muito bem, então nós vamos até esse ponto. Coloquei algumas informações que não estão na apostila e a gente vai falar, é um assunto interessante, esse assunto que a gente está falando, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença do colonialismo do século XVI e do século XIX, né? Aqui, ó, falando ali, ó, do Congo, ó, o nome da empresa, Comitê dos Estudos do Alto Congo, né? Aqui fala ali da questão da Argélia, que eu mencionei para vocês. Aqui vai falar, né, das colônias dos países, dos principais países, né? A Conferência de Berlim. Então, a gente vai falar na próxima aula dessa diferença entre colonialismo do século XVI e do século XIX, e nós vamos falar um pouquinho, né, da penetração europeia na Ásia, um pouquinho das revoltas que aconteceram
tá? E a gente, na próxima aula, a gente já encerra esse assunto e já vai para, né, a Primeira Guerra Mundial, ok? Bem, alguém se esqueceu de colocar o nome no chat? Eu acredito que dos que estão presentes, todos já colocaram, né? Julie Ellen, Maria Eduarda, Gésio e a Ana. O Tom me parece que estava presente, mas saiu, tá? Então, nós vamos encerrando a aula por aqui, gente. Amanhã a gente se reúne novamente, né? A aula de geografia amanhã, se eu não me engano, tá? Então, um abraço para vocês, uma ótima tarde para todos. Não se esqueçam de reservar um tempinho para os estudos de vocês, tá? Eu sei que às vezes é cansativo, mas é necessário, tá? E amanhã a gente se encontra novamente. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.